não desprezará. Deixa eu te ver se você está se quebrando. Tem alguém aqui nessa noite? Joga a tua mão pro alto, porque Deus está te procurando aqui. Estamos no culto de jovens, né? E a Bíblia diz que o jovem é forte porque já venceu o maligno. E temos a nossa mente que jovem é só aquele que tem 18, 17 anos, 16 anos. A palavra jovem vem de jovial, vem de novo. E quando eu e você aceitamos a Jesus Cristo, fazemos um compromisso com Ele, sabe o que a Bíblia diz? Que agora nós somos uma nova criatura. Então nós somos agora jovens diante de Deus. Porque antigamente vivíamos na velhice do pecado, na mesmice do pecado, na dificuldade do pecado, na afronta do pecado e na luta do pecado. Mas a Bíblia nos diz que aonde o Senhor está, quando nós temos um compromisso com Ele, quando nós buscamos fazer a presença dEle, Ele nos faz agora uma nova criatura, e eis que tudo agora se fez novo e as coisas velhas se passaram. Estar na presença do Senhor e não viver uma novidade de vida, tem que começar a se preocupar, porque diante de Deus tudo é novo. Ele te pega do mundo, Ele te lava com o sangue dEle, que purifica do pecado, te faz uma pessoa nova, a tua mente agora tem pensamentos diferentes, as tuas atitudes são diferentes, os teus olhos olham diferente, as tuas mãos querem pegar em algo diferente, os teus pés pisam em lugares diferentes, todo o teu corpo, toda a tua alma, todo o teu ser tem que ser diferente. Ah, pastor, mas a Bíblia diz, muitos se escondem atrás de alguns versículos, né? E dizem, a Bíblia diz que o Senhor diz lá na palavra dele, vinde a mim como estás. Pois é, mas me mostra o versículo que está escrito, fique como quiser. Se você me mostrar, eu vou ficar calado aqui neste ponto. Venha como estás, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento. Esse negócio não, porque a gente tem que entender, pastor, porque é assim, devagar. Eu tenho que sentir, uma hora eu sinto, né? Uma hora me toca, uma hora vai dar certo, hein, querido? Deus só entra onde você dá vazão, viu? Ele não é mal educado, não. Se tu quer sentir, tu tem que pedir, Senhor, eu quero sentir. Se você quer ver, você diz, Senhor, eu quero ver. Se você quer receber, você tem que dizer, Senhor, eu quero receber. Agora fica dentro de casa, olhando para uma televisão, ou fofocando, ou chorando, ou reclamando, ou se preocupando com a vida de um de outro, esquecendo da sua. Leia a Bíblia. A Bíblia diz, você cuida de tirar a trave do olho do teu irmão, não tira o argueiro que está no teu. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Cuide primeiro da tua vida, depois cuida. Depois, se der, você olha para o teu irmão. Mas se coloca primeiro você voltar. Não, pastor, porque eu quero ter a unção de Elias. Eu quero ser usado como Elias. Elias, quando afrontou os 450 profetas de Baal, a Bíblia diz que ele, quando pediu, antes dele pedir para que Deus descesse fogo lá no holocausto, primeiro ele consertou o altar, que estava em ruínas. Altar quer dizer vida. Você tem que consertar a tua vida, para depois Deus descer fogo sobre a tua vida, derramar poder, derramar unção. Porque a glória do Senhor não desce em qualquer lugar, não. Deus não habita em templos sujos. Deus escolhe você, tira você do mundo, mas não é para ficar igual bode, é para ficar igual ovelha, porque Ele é pastor de ovelha e não de bode. E ser jovem na casa do Senhor, queridos, não é fácil, mas também não é a coisa mais impossível do mundo. E ter um espírito jovem dentro de você, um espírito que quer coisas novas. Não, pastor, porque eu já sou idoso, eu tenho até cabelinho branco. Amém, querido, mas o teu espírito tem que estar pronto. A carne é fraca mesmo, a carne sofre, a carne sente dores, a carne envelhece, o corpo sente fraqueza, porque o tempo vai se passando, vai se desgastando, mas o primeiro amor tem que continuar vivo no teu coração. A chama tem que ter, porque a palavra do Senhor diz, a chama arderá continuamente no altar e não se apagará. O culto está morto, o culto está devagar, quem faz o culto é você, não sei. A adoração é individual, não depende de mim para você receber bênção. A adoração depende de você. A tua bênção depende do teu glória a Deus. A tua vitória depende da tua fidelidade. Se for fiel até o fim, Deus vai te visitar, vai te encher e vai te dar vitória. Glória a Deus. Sabe o que é que Deus está falando aqui agora no meu coração?
meu tempo já, irmãos, mas eu gosto muito de falar o que Deus manda. Manto e decanta, na braço de romanás. Entrar e sair de igreja não te garante céu, não. Bíblia de estudo, paletó, curso de teologia, não te leva para o céu, não. Xarabracanta, na braço de couro. Boa leitura não te leva para o céu, não. Está entendendo? Não, porque eu tenho que seguir protocolos, porque tem normas, porque tem isso, tem aquilo. Deixa eu te dar um conselho. Tem que obedecer regras as leis do mundo, sim. Mas o meu Deus é um Deus que quebra protocolos. Tu tem que ser ousado. Tu tem que entender que quando Deus quebra protocolo, é porque Ele quer te abençoar. Agora crente fica dizendo, ah, ser crente é careta. Careta é você que vive com a face assim, ó. A visão assim, ó. Tá na hora de se converter, irmão. Deus ele quer que você seja ousado. É isso que você vai fazer. Se você já entendeu, vai adorar. Adora aí nessa noite. Porque está presente nesse lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não estou nem aí se você está gostando ou não. O que Deus manda falar, eu falo. Pronto, acabou. Esse avivamento que estão dizendo por aí, esse negócio que pula aqui, cai aqui, lá fora, a língua é tão grande para falar da vida do outro. Que avivamento é esse? Que fogo estranho é esse? Que poder é esse que dentro da igreja é sua bênção? Lá fora é uma maldição. Tu tem que ser bênção em todo lugar. Aonde tu procura no teu pé, tu tem que ser diferente. Aleluia. Aí vem aqueles irmãos que pensam, é culto de jovem, eu já vou só porque, ó, vai ser nos jovens. A palavra é para mim e para você. Incluindo jovens, adultos, obreiros, pastores, presbíteros, diáconos. A palavra é para mim, para você, é para nós. Está na hora de mudar o curso da tua vida. Está fazendo o que Deus manda, então para que parar? Está procurando agradar a Deus, então não procure agrade. Porque quem procura, às vezes não acha. Ou se perde enquanto está procurando. Não, pastor, porque eu estou procurando ainda o meu espaço. Que procurando o quê? Se a Bíblia diz que tu é membro do corpo, tu sabe que corpo é a igreja. Tu tem que estar aí na igreja. Ah, por que você não vai para o culto hoje, mano? Não, porque eu estou procurando o meu espaço. Sabe, pastor, eu estou esperando alguma coisa acontecer. Está esperando Jesus voltar e tu ficar? É, irmãos. Tem que vir para a igreja entendendo o que você veio fazer aqui. Você não veio ver aqui alguém que vai pregar, alguém que vai cantar. Sabe? Antigamente se entrava nas igrejas, eu era da Assembleia, eu cresci na Assembleia. E eu entrava na Assembleia de Deus como adolescente, nos meus 12, 13, 14 anos. Nós íamos para o grupo do adolescente. E antes de entrar no grupo dos adolescentes, sabe o que acontecia com o grupo dos adolescentes? Não era Luan Santana, não era Gustavo Lima, não era isso não. Não era Orkut, Facebook, não. Sabe o que era? Era a unção de Deus. Quando entrava você via adolescente pulando, falando língua estranha, cantando e o fogo descendo. Por quê? Porque se tinha, aleluia, um objetivo em estar na casa do Senhor. Hoje em dia eu vou na igreja porque eu fiz chapinha no cabelo, eu quero mostrar para o menininho. Porque eu arrepiei o cabelo, aquela mocinha tem que ver. Aí quando, é para os jovens sair, para os irmãos. Não, porque eu vou desfilar o terno agora da Colombo e os irmãos têm que ver. Isso aqui tudo é enfeite, querido. Ó, se eu tirar, fica. Ó. Se eu tirar, vai ficar. Isso aqui é enfeite. Isso aqui é enfeite. Isso aqui não é nada. O que tem que ser ligado em Cristo é o teu corpo. Sabe o que é? A tua alma. Tem que estar ligado em Deus. O cristão fica. Agora espírito altura para toda a eternidade. Tem gente que está tão preocupada. Chega essa hora, ainda está pregando isso. Amante decanta na braço de coimanás. Meu negócio é de Deus, viu? O meu negócio é de Deus. Eu não vim aqui passar a mão na sua cabeça, não, e nem te avisar, não. Eu vim aqui falar o que Deus manda e fazer o que Ele quer. Quer ter uma vida abençoada? Primeiro seja fiel a Ele. Se converter, sabe o que significa a palavra conversão? É mudança, é transformação. Ah, irmão, você se converteu? Sim, me converti. Aí lá
lá fora está fofocando, está falando mal, está apontando, está causando contendas, intrigas. Que conversão é essa? Hã? Você já viu quando você pega a moeda dólar e converte ela em real? Vai tentar agora fazer a desconversão para você ver. Perde totalmente o valor. É a mesma coisa de crente que aceita Jesus, fica na igreja e depois se desconverte. Cadê o valor que você tinha? Cadê a moral que tinha? A Bíblia diz, sabe o que a Bíblia diz a respeito de quem está na presença do Senhor e sai? É como um cachorro que vomita e depois come o seu próprio vômito. É Bíblia isso. É Bíblia. Tem crente que acha que não, eu tenho a regrinha. Terça, quinta, domingo eu tenho culto na igreja. Então eu sou crente, terça, quinta e domingo. Quarta e sexta e segunda, eu vou assistir Fazenda, eu vou assistir Vale a Pena Pecar de Novo, eu vou assistir tanta coisa, menos buscar a palavra, menos estar na presença do Senhor. Quando a Bíblia diz seja adorador e verdadeiro, adorador em espírito, é em todo lugar, e em verdade é sem mentira. E é verdadeiro porque ele não quer falso, e se ele fez questão de deixar lá escrito verdadeiro, é porque existem os falsos. Anos de carteirinha de crente não te dá lugar no céu, não. Experiência, não, porque eu já vi muito isso acontecer. Eu já vi muito pastorzinho igual você assim, pastor novinho, com essa vontade. Olha só como é que eu estou aqui, eu já vi tudo isso acontecer. Se viu então porque você está parado, porque a Bíblia diz que aquele que observa o vento nunca semeia e nunca vai colher nada. Agora eu não tenho tempo para ver, sabe por quê? Porque o meu foco está em Jesus. O meu objetivo é em Jesus. A gente tem a mania de julgar o outro pela aparência. A gente tem a mania de julgar o outro, apontar pelas vestes que está, pelo jeito de ser. Deixa eu te dar um recado. Quando Samuel foi ungir Davi, ele entrou na casa de Jessé, pai de Davi, e a primeira coisa que ele viu foi o bonitão do irmão de Davi, alto, formoso, e ele logo pegou lá o chifre lá e começou já a preparar para ungir o azeite que estava ali dentro. E Deus falou, para! Porque você olha a aparência, eu porém olho o coração. Deus está preocupado com o que tem dentro de você. Tem fé aí? Tem adoração? Então joga a mão agora. É isso que ele quer. É que você o adore em todo o tempo. É isso que você tem que fazer. Porque quando Deus criou o homem lá e depois criou a mulher, por que Deus faz tanta questão de falar sobre o casamento? E as pessoas não querem entender isso. Por quê? Porque o casamento faz alusão à volta de Jesus e o encontro com a noiva, como eu falei no começo. Você tem que entender de uma vez por todas que uma vez que você fez compromisso com Deus, é com Deus o teu compromisso. Uma vez que você diz que vai ficar nos pés do Senhor, é nos pés dele que você vai ficar. Não, pastor, mas eu tenho tanta dificuldade. Eu tenho que lavar roupa, eu tenho que passar pano na casa, eu tenho que cuidar de casa, porque é só eu, o marido trabalha, os filhos estão dando trabalho, ninguém me ajuda. Pastor, é tão difícil. Aí o jovem, não, pastor, é porque eu trabalho, estudo. Então cuidado, hein, porque Deus pode fechar a porta de emprego, Deus pode dar um jeitinho lá para tu vir para a igreja. Porque crente assim, abre porta, Senhor, o Senhor abre a porta e o Senhor vai procurar ele. Não, porque eu estou trabalhando muito. Então cuidado que Deus também fecha. Ser jovem na casa do Senhor é entender. Você não tem que ser jovem pensando que vai ficar velho, não. Por isso que a Bíblia diz, alegra-te, jovem, nos dias da tua mocidade. É o hoje que você tem que viver. O amanhã pertence a Deus, o ontem já passou. Quem vive de passado é museu. Então viva o presente, porque é hoje que Deus quer te dar vitória, é hoje que Deus quer te abençoar, é hoje que Deus quer te encher. Glória a Deus. Mas se você vir aqui e sair vazio, a culpa não é do pregador, a culpa não é da igreja, a culpa é sua, porque não buscou ser cheio. Porque o meu culto, o seu culto começa lá na sua casa, sabe? Quando você está se arrumando, se preparando, se penteando, é para ali você já está falando com Deus, Senhor, eu vou te adorar naquele lugar. Fala comigo, porque eu sei que o maior pregador não é A nem B nem C, o maior pregador é o Espírito Santo, e ele já habita dentro de mim, está naquele lugar, trata comigo, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. E você já parou para pensar que quando um pai vai corrigir um filho, ou vai falar algo para o filho, já viu algum filho dizer para o
gostar ou não. E por que dentro da igreja a gente só quer escutar aquilo que agrada? Aquilo que faz bem para o nosso ego. Não, porque eu quero ouvir que Deus está se agradando de mim, vai preparar isso para mim, vai preparar aquilo para mim. Sim, Deus tem um banquete preparado para mim e para você. Mas você só vai se assentar quando você estiver preparado para se assentar. Digno, apto e pronto para assentar no banquete. O céu foi feito para mim e para você, mas só entra lá. Escolhido, capacitado, preparado por Deus. De qualquer maneira não entra no banquete. De qualquer forma não entra não. Tem aqui nessa noite pessoas que esperam entrar no céu um dia. Meu Deus, tem crente que não levantou a mão ainda. Jesus pega ele. Aleluia. Está na hora, irmão, de despertar. Outro dia eu fui pregar numa igreja aqui no Riacho Fundo também. E quando eu perguntei, quem quer ir para o inferno aí, levanta a mão. O pastor deu um pulo, só faltou falar língua estranha que queria ir para o inferno. Não tem que Deus, está desligado. Porque eu perguntei, quem quer ir para o inferno? Levantou a mão. Quem quer ir para o céu? Porque nós aceitamos Jesus, foi para quê? Foi para ficar sentado no banco aí só, irmão? Nós aceitamos Jesus para não ir para o inferno, foi? E por que agora a gente está voltando para o caminho que leva para o inferno? Está parecendo o povo que saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, chegou do outro lado, depois do milagre, sentiu saudade das cebolas do Egito. Não, porque se a gente estivesse lá, não estava passando por isso. Aí ficou andando em círculo 40 anos. Por quê? Porque desobediente, não escutava a voz de Deus, não queria obedecer o líder que tinha. Ei, querido, você que é jovem, quer ser um pastor, um pregador, um bom líder, seja um bom liderado. Ouça, obedeça, aceite a correção, porque senão vai ficar igual o povo do deserto, ó, andando em círculo, vai envelhecer e não vai receber nada de Deus. Isso serve para mim e para você também. Porque queremos de Deus, mas não damos nada a Ele. Queremos receber, mas não sabemos dar nada, enquanto a Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. E eu vim aqui nesta noite só para dizer para você, que quando você entender, a moda hoje em dia não, porque pastor, hoje a moda é diferente, né? Estamos ainda na nova era e está tudo novo agora, nossa, que maravilha. Não é mais a paz do Senhor, pastor, é só a paz. É só a paz. Ou então só o Senhor, ou então o no final. É tudo novo agora. Aí eu te convido a ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Me mostra aí onde está escrito que no século 21 Deus ia mudar. Aonde é que está escrito que no século 21 Deus agora ia ficar relax? Aonde? Deus continua santo, querido. E importa que os adorem, adorem em espírito, é verdade, e em santidade. É assim que Deus quer. Você, do jeitinho que você é, a sua simplicidade, mas com santidade. Viu? E ser santo, sabe o que é? Separado. Separado do pecado, separado do mundo. Ah, fulano não quer fazer, fulano não quer adorar, fulano não quer frequentar, fulano não quer ter compromisso. Deixa fulano, seja você o compromissado, tenha você vontade, adore você, porque quando Jesus voltar, você tem que ir no céu. A Bíblia diz que lá no céu, eu não vou entrar de mão dada com alguém, nem segurando na gravata de outro, nem no paletó de outro, e nem pegando carona na oração do outro. Porque o que tem de crente passageiro, se dá uma oportunidade para ele orar e não sabe orar não. Aí o irmão ora do lado e ele fala, é isso mesmo, Jesus. É isso mesmo, Jesus. É isso mesmo, só sabe falar isso mesmo. Ei, Deus quer ouvir a tua boca, não tem nada para falar para ele. Não tem para dizer para ele, obrigado Senhor, porque eu acordei com vida. Porque eu já almocei, eu jantei, eu ainda vou jantar. Mas a farinha não acabou, tem lá ainda um feijão, arroz. E mesmo se acabar, o Senhor vai mandar, vai providenciar. Porque o Senhor continua fiel. Tem tanta coisa para você agradecer a Deus. Por que é que você não busca agora ele do jeito que ele quer? E o profeta Joel era assim, ele não tinha medo não de falar o que Deus mandava. E todos os profetas foram perseguidos por isso. Então não será diferente nem na tua vida, se você tiver compromisso com Deus. E nem na minha vida. Porque pregar o que Deus manda incomoda muita gente. Cutuca muita gente. Você não tem muitos amigos, pelo contrário. Alguém bate nas tuas costas quando você vira, tem que dar um jeito de parar aquilo ali, porque fala demais. É assim que funciona. Mas sabe o hino que diz assim, ó? Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador. Não existe prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor.
gente tem que começar a entender, queridos, que quando nós adorarmos, quando nós buscarmos, quando nós nos convertermos no nosso mau caminho, aí sim o Senhor ouvirá a nossa oração, sarará a nossa terra. Porque temos aí um pincel de engano de achar que, não se preocupe com a hora não, que eu sei o horário, eu vou terminar já. Fica tranquilo, porque tem tanta gente aqui que está preocupada com a hora. Eita, xarabacana, não é não, quem é você, se é ministro, se é presbítero. Está tão preocupado com a hora, mas não quer se converter com a palavra de Deus. Seja adorador verdadeiro, porque a hora está... Sabe o que a hora está dizendo? É que Jesus está voltando o mais rápido possível. E se tu não se converter, não vai subir para o céu. Glória a Deus. Aleluia. Está pensando que lá vai entrar no céu de qualquer maneira? É do jeitinho que você está acostumado? Não, porque tem que dar um jeitinho. Com Deus não tem jeitinho não. Com Deus não tem esse negócio não, que eu nasci assim, cresci assim, fui ensinado assim e vou morrer assim. Deus te quebra e faz um vaso novo. Amassa o barro e faz um vaso novo. E a Bíblia diz que as cadeias se abriram porque eles adoravam. A adoração muda a história. O louvor muda a história. A busca muda a história. O compromisso com Deus muda a história. Se coloque de pé nesta noite. Louvado seja teu nome. Aleluia. Agora eu vou falar um pouquinho aqui no microfone. Feche os seus olhos aí. Nós temos 5 minutos para terminar. Em 5 minutos você vai começar a adorar a Deus aí, como nunca adorou antes. Porque hoje Deus marcou essa noite foi para te dar vitória. Porque primeiro Deus corrige, depois Ele passa o bálsamo. A Bíblia diz que Ele faz a ferida, depois Ele mesmo sarará. E Ele está aqui nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu fico preocupado não, queridos. Eu fico bloqueado comigo não. Eu não vim aqui para apontar você, até porque eu não te conheço. Mas o meu Deus conhece a tua vida, o teu andar, o teu deitar, o teu levantar. E Ele quer que você mude as suas atitudes. Melhore cada vez mais para receber o melhor de Deus. Fecha aí os teus olhos aí. Fecha os teus olhos aí. Fecha os teus olhos aí. Vamos adorar o Senhor. Você está orando? É essa aí a oração que você vai dar para Deus? É isso aí que você vai oferecer para Deus? Deus merece só isso aí? É só isso aí que Deus merece.